Olá, no ar, TV Câmara Entrevista especial Copa do Mundo, ao vivo, TV Câmara diferente, ao vivo, debatendo a Copa do Mundo 2014 e falando também um pouquinho sobre a derrota da seleção brasileira. No último bloco, nós terminamos o bloco falando sobre a questão da torcida brasileira. Alguns críticos deram aí até o apelido da torcida, a elite branca nos estádios, a elite que acabou até vaiando a presidente no primeiro jogo da seleção. E eu queria perguntar para o Ícaro que foi aí em alguns jogos da Copa, mais uma vez falando, teve o privilégio aí de entrar na história aí dessa Copa do Mundo, infelizmente a Copa que o Brasil perdeu em casa. Mas conta para mim um pouco da sua observação com relação à torcida, com relação aos estádios, como que foi vivenciar de perto isso aí, Ícaro? Primeiramente, só para fechar o que a gente tinha comentado no último bloco, eu acho que os ingressos da Copa, eles estavam até mais baratos do que o comum. Se você for numa Copa fora do país, eu não tenho dados aqui, mas se você for com qualquer evento fora do país da mesma magnitude, você vai pagar um valor muito maior, muito maior. Você vê uma final, um jogo de NBA, um jogo de preparação de NBA, isso eu tenho dados. Jogo de preparação de NBA, para você sentar ali na beira da quadra, você paga $1.200. Então, assim, esses valores, pode ser caro para o brasileiro. Mas é um público diferente também, né, Ícaro? Não, com certeza. Mas, assim, eu digo no sentido de que o valor da entrada poderia ser muito maior, entendeu? E mesmo porque a categoria 4, que é a categoria que é venda só para brasileiros, que é vendida só para brasileiros, tinha gente que conseguia ingresso por R$30, que é a meia entrada, né? O idoso, né? O deficiente, todos aqueles que recebem o benefício ali. E também até as pessoas que recebiam o Bolsa Família, se não me engano, tinham direito a esse valor reduzido também. Mas, de qualquer maneira, eu acho que tem, sim, uma diferença entre a torcida que vai num jogo comum de time brasileiro do que uma torcida que vai num jogo de seleção de Copa do Mundo, entendeu? Eu via essa diferença mesmo de torcedor, né? Eu até tem gente que acho que nunca foi em jogo e que resolveu ir na Copa do Mundo porque era a Copa do Mundo, entendeu? Não condeno, né? Eu acho que acabou se interessando pelo futebol, só que realmente tem um pouco disso, entendeu? Mas ao meu ver, não estava muito mais caro. Você não concorda com os críticos que dizem que, por exemplo, eu li isso hoje, que tinha mais negros jogando futebol do que negros na torcida? Eu acho que isso aí já é uma questão de problema social já do Brasil, né? A gente sabe que a maioria da população, eu não tenho dados aqui, mas a maioria da população de pele negra acaba... acho que a Copa evidenciou um pouco isso. Acaba estando ainda na faixa Mas aí você concorda comigo você concorda comigo o seguinte, se nós estamos afirmando que a população negra ela tem uma renda menor, e se nós estamos afirmando que o ingresso não era tão caro assim, por que não tinha pessoas... Mas não era tão caro para... uma camada da sociedade. Em comparação com os outros eventos que acontecem fora do país, da mesma FIFA. Mas para a camada da sociedade... Claro, para o Brasil, acredito que estava num preço um pouco até caro, né? Mas isso a gente vê em final de Libertadores, né? Final de Libertadores, talvez acho que foi do Corinthians, o ingresso estava R$200. Então não é só a Copa do Mundo, entendeu? O Helder, inclusive, você pode pagar o ingresso de R$60 numa Copa do Mundo e numa semifinal de Libertadores você pagar 150. O Helder, inclusive, estava comentando aqui que, na opinião dele, não sei se foi isso que eu entendi, a Copa evidenciou um pouco da segregação do nosso país. Eu acho que sim. Por isso que muita gente de fora se espantou. E assistindo o jogo na televisão, você não via torcida negra no estádio, assim. Pelo menos os jogos do Brasil vi muito pouco, pra ser bem sincero. Eu acho que para quem é lá de fora, isso espantou, porque o país tem 50% da população negra. Eu acho que não. Porque a Copa do Mundo é feita para o mundo. Então eu vi muita gente... Não é essa que questão. Sabe, dentro do país. Tudo bem, então, tudo bem. Mas você vê um jogo do Maracanã da Argentina com 70 mil argentinos, 60 mil argentinos, é muita gente que viajou para cá. Então, entendeu? mas eu tô comentando a respeito desse comentário exterior.
que nos Jogos do Brasil não se via população, a torcida não via negro no estádio. Essa é a questão que a gente está comentando. E para eles eu acho que foi um choque mesmo, porque, e para mim evidenciou a diferença. Você anda na rua, social. você encontra muitos Sim. negros, mas dentro do estádio você não encontra. 50% da população brasileira é negra. Então, se você, como o Ícaro estava comentando em off, né, no intervalo, a gente não tem dados aqui, mas qualquer lugar que você vai, você vê a mesma quantidade de negros, brancos, pardos, sei lá, sabe? A população negra no Brasil é muito grande. Aí você vai para um estádio, você não vê torcida negra, como assim? Por quê? Mas isso não mas isso que eu digo é um problema social. Sim, você mas vai é na isso que eu tô universidade, falando universidade mesmo. pública brasileira, Isso quantos negros tem? Mas é isso que eu tô falando. Entendeu? Para quem tá lá de Já é um fora, problema social. Mas aí, para quem eu tá acho lá, que é entendi isso o que que ela eu tô tá dizendo. falando. Para quem tá lá de fora, mas é um problema social mesmo. Em nenhum momento, não é isso que eu tô falando, que não é um problema social. Tô Mas é que de falando repente se evidencia isso- quando todo mundo entra isso dentro de um estádio, de um caldeirão. evidenciou assim, para né? quem tá lá de fora assistindo o jogo, não vê negro na torcida do Brasil. Pra gente aqui, a gente às vezes até já, sei lá, nem parou para pensar nisso, porque a segregação, na minha opinião, faz parte mesmo. O Brasil é racista. O Brasil ainda é racista, muito racista. Eu já tive amigos meus negros apanhando da polícia, do meu lado. Eu levei Acho geral que e o não mundo fui é pressionado. racista, né? Acho que o mundo é racista, né? Aqui não era para ser tanto, porque a população somos negra aqui é misturados, né? muito grande, o país é miscigenado, o país cresceu a partir da miscigenação de raças. Em um país da nossa magnitude, com a população negra tão grande, ainda ter um racismo, não é nem só racismo aqui também, o país ainda é preconceituoso. Né? Então, tem preconceito de classe, tem tudo, mas o racismo para mim tá claro. Eu tava lendo um artigo da jornalista Eliane Brum, que é uma jornalista que eu admiro bastante, e ela comentou que no estádio as pessoas elas estavam mais preocupadas em se vestir pro telão, para aparecer no telão, para dar um tchauzinho, do que realmente, de repente, para gritar Brasil. Mas eu acho que isso é Copa do Mundo. Então, você vai isso. fora, você vai no jogo, você vê... A maioria das pessoas que estão vestidas são os gringos. Ia mesmo, pegar um que gatilho vieram. nisso que você são falou. Os estrangeiros. Um gancho. Eu fui no jogo da Inglaterra, quantidade de soldado medieval que eu vi no jogo, eu não consegui contar, cara. Eu vi dezenas de soldados medievais. Entendeu? A característica, é o espetáculo. Não tem uma torcida brasileira. É o espetáculo mesmo, entendeu? Mas o Brasil, só pegando o Brasil não gancho, tem uma o Brasil torcida não tem uma brasileira, torcida. não tem. Tanto que a gente não tem música. O Davi falou, a gente não tem música. Não a gente tem criou música. uma música durante a Copa. Uma música que, inclusive, é de uma marca de cerveja, dizem, né? Então, e assim, isso que o Ícaro falou e em cima do que você falou, a torcida estava ali, não era a torcida convencional, né, como você falou, é outro tipo de público. Mas eu acho que... Não é a mesma torcida que vai no estádio, isso mas eu não condeno isso, não condeno. Não, também não. Eu acho que uma coisa também que eu senti muita diferença, por exemplo, eu fui no amistoso do Brasil antes da Copa do Mundo, e o clima do amistoso é um pouco mais festivo porque é um amistoso, se você perder não tá valendo nada. Agora, por exemplo, eu já vou no estádio, né? Já tenho, eu não sei quantos jogos eu já fui, mas já tenho tranquilamente mais de 50, 100 jogos, assim, ao longo da minha vida, né? E eu no primeiro jogo que eu fui, que foi a abertura contra a Croácia, na hora que o Brasil tomou o primeiro gol, eu não conseguia torcer. Porque, sabe, secava a minha boca e eu queria cantar, eu queria ajudar o Brasil, mas, sabe, e aquilo contagiava, entendeu? Assim, é uma atmosfera diferente mesmo. Eu acho que é diferente. Eu acho que por exemplo, agora que eu vou no jogo amanhã, né? Esse sábado do Brasil. E eu acho que eu já vou já vou estar um pouco calejado disso, de torcer pro Brasil, porque eu já sofri. Só no jogo da Alemanha. Já sofri, pô. Então eu acho que assim, eu vou conseguir, né, apoiar um pouco, mesmo porque não vai estar valendo nada, né? Então, tá valendo um terceiro lugar. Vamos mudar um pouco o foco aqui agora, sair da torcida e vamos apedrejar um pouco o nosso técnico da nossa seleção. Tá sendo muito criticado. Eu acho que uma coisa que ficou evidente para mim com relação à mídia também, essa Copa, é que antes dessa derrota, a imprensa não criticava o Felipão. A imprensa, na verdade, ao invés de fazer análises críticas,
acabava jornalista sendo mestre de cerimônia do espetáculo, né? Mas- Levantando a bola para cortar para o Felipão, para os jogadores, na verdade vendendo ali também o peixe e o marketing e o patrocínio, porque de repente Justamente. o mesmo Tudo isso por patrocínio trás. que patrocina o jogador é o mesmo que vai anunciar no meio do bloco do programa. Então eu ia pedir para o Guilherme, a central, soltar um pouquinho a entrevista do Felipão. O Felipão falou um pouquinho, a gente pegou um trechinho, o Felipão falou sobre a derrota da seleção e se eximiu de toda a culpa. Felipão, agora a história, né, ela marca de duas formas, né? 2002, como você acabou de falar, com o título, pentacampeonato, e hoje fica marcado como A pior derrota. como um vexame histórico da seleção brasileira. Sim. O futebol brasileiro vai ter que se reinventar, Luiz Felipe. Por quê? Porque perdeu um jogo hoje? Essa equipe que está aí, provavelmente dessa equipe, 12, 13, 14 jogadores vão estar no Mundial de 2018. Isso também é um caminho que está sendo feito. Essa equipe da Alemanha jogou o Mundial de 2010, já tinha jogado o Euro de 2008, foi trabalhada, e desses jogadores que aí estão, provavelmente, normalmente, vocês vão ver, de 23, no mínimo uns 14, 15, 13, 14, 15 jogadores vão estar em 2018. É um caminho, é uma derrota, é catastrófica, é feia, é horrível, é a pior derrota do mundo da seleção brasileira, mas é um caminho também que nós temos que aprender com isso. Esse foi o técnico da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari, falando aí que, de repente, uma derrota da seleção brasileira não poderia manchar aí o nome dos jogadores, inclusive afirmando que muitos desses jogadores que estão nessa seleção serão os jogadores da próxima Copa do Mundo. Então fica a pergunta, o futebol brasileiro, talvez até sejam alguns jogadores participem dessa Copa do Mundo, mas de repente será que a seleção brasileira, o modo do Brasil jogar, as estratégias, as táticas estão um pouco ultrapassadas? Ícaro, você acha que, como o jornalista perguntou ali, você acha que o futebol brasileiro precisa se reinventar? Foi falha tática da seleção brasileira? Eu acho que o futebol brasileiro ele tem que se reinventar, não só a seleção, né? Acho que as categorias de base estão todas sucateadas, né? Os clubes eles estão sofrendo, estão perdendo jogadores para o leste europeu, para a China, para mercados muito menores que o europeu, né? Que o europeu é inevitável, né? Mas esses do leste europeu, Ucrânia, né? Rússia, eu acho que são países que a gente podia tentar evitar de perder jogadores para esses locais. Eu acho que realmente o Brasil tem que se reinventar. Só que também não acho que o Felipão é o total culpado dessa seleção ter se dado mal, entendeu? Eu acho que antes da convocação ninguém era tão contestado dos jogadores, talvez um ou dois nomes. A convocação não foi uma surpresa, entendeu? Talvez um ou dois nomes ali poderiam ser trocados, entendeu? E eu também, hoje, mesmo com essa derrota, com 7-1, né, com o Brasil perdendo a Copa, eu acho que se fosse convocar uma seleção hoje, não seria muito diferente dessa, porque a gente não tem tanto jogador assim para convocar hoje. Eu acho que o problema é o técnico. Eu acho, mas o problema não é o técnico, o problema é que não tem jogador. Não, mas quem você vai convocar? Mas de repente não é uma mudança de jogador, mas uma mudança tática. Não, tudo bem. Segundo alguns críticos, por exemplo, eles queriam que o Brasil entrasse com 3 volantes, Tudo e o Brasil bem, entrou com o tudo bem. Bernard e abriu... Não, isso a questão, eu tô falando de jogador. A questão tática é outra história. Aí tudo bem, aí eu concordo com você. O Brasil entrou totalmente desorganizado nesse jogo da Alemanha. Entendeu? Eu O Davi ainda Luiz entrou num lado do campo que ele não tava jogando. Então, isso é culpa do entendeu? treinador. Então ele não perdeu só o Thiago Silva, ele perdeu o Davi Luiz, porque o Davi Luiz mudou de posição. Então. Agora, totalmente diferente. Eu acho que eu concordo com o Eldo falar com relação ao técnico, porque nós tivemos um problema. A gente falou tanto no primeiro bloco aqui, falando sobre o Neymar, que foi o centro das atenções. Eu acho que teve um jogador que se beneficiou bastante com relação a isso, porque não apresentou, na minha opinião, futebol nenhum. E ainda assim foi muito pouco criticado. Mais criticado pela torcida do que pela própria imprensa. Mas nem começamos a falar do Fred ainda. Então, eu acho assim, a postura do Filipão com relação a isso, na questão da convocação, eu acho que ele pecou sim. Eu acho que em toda a seleção... Mas quem que você convocaria diferente? Eu achava que pelo menos tinha que ter um jogador de peso ali. Na minha opinião, tinha que ter um jogador... Tudo bem, isso eu concordo com você. Um ou dois jogadores. Então, eu acho que isso já faria uma grande diferença, ter a presença ali de um grande jogador ali. Eu acho que até porque esses jogadores, você falou com relação
não mudaria, e a imprensa realmente ficou muito em torno disso aí, que não mudaria, é porque ele vinha fazendo essa convocação antes, lá no início, quando ele fez a primeira convocação, ele foi criticado pela imprensa, na segunda criticado, mas na terceira, que a imprensa já viu que era uma tendência do Filipão, não tinha mais o que criticar. Eu acho que esse trabalho aí entra a questão do próprio marketing, de trabalhar para poder levantar o jogador, de fazer o nome do jogador, e até porque aí não tinha um pouquinho mais ele mudar. Eu acho que a culpa sim é do técnico, com relação à própria convocação, de ter insistido muito em alguma convocação, nessa convocação assim, de alguns jogadores que realmente não tinham grande expressão, que não apresentaram grande futebol até para estarem lá, estavam jogando bem, mas que estavam pecando muito, ou não apresentaram futebol a nível de estar na seleção brasileira. E pecou na questão de você ter um grande nome, porque todo mundo sabe, né, que camisa pesa, um grande nome em campo ou no time pesa, porque tem uma própria questão da Não própria tem liderança. muito, né? Não tem muito. Vou Eu pegar acho que os jogadores brasileiros. talvez eu, por exemplo, levaria o Kaká de diferente. Eu acho. Levaria um outro centroavante, né? Talvez Deixaria até o Fred Robinho. no banco. Fred. Eu sou apedrejado nas ruas levaria quando o eu falo Robinho. que eu levaria o Luiz Fabiano. Eu também também levaria. Ele faria diferença, Fred e Jô? Eu acho que acho faltou que- 3 jogadores, só que, assim, se for agora parar pra pensar, eu não sei quem eu tiraria, mas faltou 3 jogadores. Faltou um Kaká, faltou o Robinho. Eu acho que daria pra jogar o Brasil sem centroavante. Sim. Então, por isso... E Eles levar insistiam o Luiz muito nessa Fabiano. formação. Exatamente o que eu ia falar. A Exatamente o que eu ia insistência falar. dele. Por isso que, na minha opinião, o Filipão, ele já é um técnico experiente, Campeão do mundo, né? mas eu acho que isso gerou uma certa arrogância Isso, dele não isso, reconhecer também. que o futebol mudou. Desde o início eu estava assistindo a Copa com meus amigos, eu falava, pô, o Brasil ganhou, mas às vezes até passa por chato, porque o pessoal às vezes não analisa o jogo, fica na euforia ali de estar ganhando, não analisa. O Brasil estava desorganizado desde o início. Você olha no campo, você vê os outros times com o 4-4-2 ali, o time que jogava no 4-4-2. Os laterais já não avançam tanto mais. O futebol mudou. O futebol hoje em dia, primeiro é a defesa, depois é o ataque. E assim, o Brasil você não via isso. Você via os laterais avançando toda hora. Sim, eles jogam no clube deles assim, né? Eles são alas, né? Mas não são laterais. alguns clubes da Europa, você repara a marcação toda vai para frente, né? Isso. É em bloco, né? Isso. E o Brasil treinou muito pouco tempo, né? Não é todo jogador às vezes que joga assim, não tem um entrosamento para ele já pôr o time com essa postura. Eu não sei, mas eu acho que acredito ele o problema tático, na verdade, da seleção é mais a falta de tática também, não ter uma categoria de base com tática, tudo entendeu? influencia, Claro, né? o treinador ele tem culpa, não estou dizendo que ele não tem culpa, estou dizendo que a culpa não é só dele, entendeu? Não é. É culpa de Não é. dirigente, Não entendeu? foi o Felipão que jogou Palmeiras na segunda divisão. Ó, me Não, desculpem, mas aí é outra eu coisa, queria só é outra saber coisa. por que o Hulk você tá acha que Tô inflamando. mas você acha que o nível que está o clube do Palmeiras hoje, você acha que daria base para o treinador conseguir atingir o objetivo? Acho que não. A gente viu. Mas a o seleção último- daria uma base mas para tudo conquistar bem. um título. Mas, né? mas a gente não tem A jogador gente não nem sabe- na seleção. não A gente sabe está também vivendo o- uma safra de jogador ruim, né? ruim. É. A gente só tem. Quem é a grande estrela do Brasil hoje? Só o Neymar. É, o que a Quem, gente tava falando, quem que a gente né? acha que vai Tem ser o próximo outros- protagonista? O Oscar, talvez. O Oscar Ele deixou não a vai desejar ser. também. Entendeu? Ele, assim, hoje, olhando, ele não tem o mesmo nível do Neymar. Entendeu? Ele Uhum. pode chegar a ser um grande jogador, um grande protagonista mesmo, igual o Kaká foi, por exemplo, um pouco mais velho, né? Mas, assim, ele não vai ser daqui 1, 2 anos. Ele vai caminhar um pouco para isso, né? Precisar encerrar esse bloco aqui, porque o papo tá bom demais aqui. TV Câmara Entrevista ao vivo. TV Câmara Entrevista especial Copa do Mundo. Voltamos daqui a pouquinho com mais informações sobre a Copa do Mundo e a seleção brasileira.